aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre o estudo naquelas empresas que estão apresentando seus resultados por conta do encerramento do ano de 2024, os resultados do quarto trimestre de 2024. Hoje é dia 3 de março de 2025 e agora são 5 para 7 da noite, já está no anoitecer. E aqui eu estou no litoral do Rio Grande do Sul, em época de carnaval, e consequentemente a gente consegue produzir os vídeos na medida que nós vamos nos desvencilhando das nossas tarefas do dia a dia. Nós vamos olhar para 3 empresas, e dessas 3 empresas é interessante verificar que talvez lá no final, depois de olhar os resultados, nos reste uma escolha óbvia. Eu vou tentar fazer uma leitura rápida, porque são 3 empresas, e não perder muito tempo. Eu vou direto aqui, no caso da Alupar, o seu resultado apresentado no formato IFRS. Eu vou saltar na página 28, onde nós vamos dar uma olhada aqui algumas coisas que foram acontecendo ao longo do fechamento desse ano. Aqui no caso eu estou me referindo ao ativo, olhando para o balanço, veja que ele sai deste lado aqui de 28,4 bilhões para 30,6 e cresce 7,9 bilhões em ativos à Alupar. Um crescimento bastante interessante quando se trata de ativos. Saltando aqui no patrimônio líquido, algumas informações interessantes. A primeira delas é que sai de 10,6 bilhões para 11,7, cresce 10,3 em termos de patrimônio líquido. E dê uma olhada aqui embaixo, está vendo que tem dividendo adicional proposto na ordem de 15,8 bilhões. Se você é acionista, provavelmente você vai participar dessa divisão. A receita da líquida da Alupar, por outro lado, sai de 3,3 bilhões para um pouco mais de 4 bilhões e cresce 20,85%. Ao passo que o lucro líquido do exercício, ele sai aqui no consolidado, estou olhando aqui para cima, né, no fechamento de 2023 de 1,1 bilhão, 1,15 bilhão para 1,85 bilhão, uma variação de 61,59%. Você, enquanto acionista da Alupar, você vai participar aqui, ó, deste 1 bilhão e 86, que é o que faz parte aqui da controladora. Agora transpomos esses dados aqui para a nossa tabela, onde nós temos os nossos indicadores fundamentalistas. Você note aqui ó, que nós tínhamos uma projeção para a Alupar de 3,4, quase 3,5 milhões de receita líquida. Quando fechou o terceiro trimestre, a nossa projeção veio para 3,8, acabou fechando aqui um pouco mais de 4 bilhões no IFRS. Da mesma forma, quando a gente olha para o lucro líquido, imaginávamos aqui um lucro líquido de 1,2 bilhão. Depois, no terceiro trimestre, imaginávamos 1,9, porque a gente veio acompanhando trimestre a trimestre, e, por conseguinte, acabou fechando aqui em 1,8, quase 1,9. Imaginávamos no início do ano de 2024, dividendos na ordem de 57 centavos, mas acabou pagando aqui 40, um pouco mais de 40, não, 47 centavos, que foi o valor fechado, 47 centavos redondo. E com base nos resultados que nós vimos, já podemos conversar sobre a Alupar em relação à nossa projeção para o ano de 2025, tudo com base no juro real aqui da nossa economia, 4,3 de receita líquida para um pouco mais de 2 bilhões de lucro líquido, sendo que o lucro líquido atribuído à controladora 1 bilhão 170 milhões, com a ideia aqui de que possa vir a pagar 50 centavos por ação, mantido os mesmos patamares. Com isso, o preço teto da Alupar, o máximo que nós pagaríamos pela empresa, basta dividir isso por 6%, em R$ 8,44. O valor patrimonial por ação, bastando dividir o lucro líquido pelo número de ações, aqui ó, em R$ 12,82. No momento que eu vi o fechamento da ação, que foi na última sexta-feira, no dia 28 de fevereiro, R$ 9,10. Veja que fica acima aqui dos R$ 8,44 que a gente procura. Mas, de qualquer forma, com esse preço colocado sobre o valor patrimonial por ação, que é este valor aqui, 12,85, a 0,71, dá para dizer aí que a ação tem um desconto aí de 29% se você comprar. No preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, 7,11 se você comprar ação, em função deste lucro líquido que a gente está imaginando, o lucro líquido atribuído à controladora, você recebe de volta em 7,11 em 2 meses. Só que a Alupar, ela nos dá aqui ó, um dividend yield de 5,56%, está quase ali pertinho dos 6% que nós procuramos, mas não chega lá e não tem chegado assim nos últimos 5 anos. Com a mesma linha de raciocínio, nós podemos fazer para a Copel aqui. Mostrando aqui que a gente vai até a página 52, também vou tentar dar uma acelerada, para a gente poder concluir esse estudo aqui dentro de um tempo razoável para esse vídeo. Mas dê uma olhada aqui ó, no ativo, saiu de 55,8 para 57,3 bilhões, ou seja, esse lado aqui ó, é fechado o ano de 2023 e aqui é fechado o ano de 2024, um crescimento de 2,8%. Já com relação ao patrimônio líquido, ele vem aqui desse lado, ele sai de 24,2 bilhões para 25,6, um crescimento de 5,97%. Como destaque, a gente pode chamar aqui o dividendo adicional proposto, na ordem de 1,2 bilhão. Por conseguinte, se você fizer parte aí da Copel, você vai estar participando dessa divisão.
Encerrado o exercício de 2024, a receita líquida operacional ela chegou a 2,6, ou seja, bem acima aqui dos 2,6, desculpa, 22,6 bilhões, bem acima dos 21,4, ou seja, um crescimento de 5,45%. Enquanto que o lucro líquido do exercício ele sai aqui de 2,3 bilhões para 2,7, quase 2,8, crescimento de 20,29%. Dentro da mesma linha de raciocínio, para a Copel, no início de 2024, que a gente projetava 22,5 bilhões de receita e ficou aqui em 22,1, 21,2 praticamente. O lucro líquido imaginávamos 2,4 e no terceiro trimestre ficou em 2, aliás, aqui é o terceiro trimestre, tá, que eu estou mostrando. Ficou em 2,9. Quando fechou o exercício, veja que esses 22,5, aqui na verdade acabou ficando em 22,6 e o que nós imaginávamos de 2,4 de bilhões, né, de lucro líquido acabou ficando em 2,8, superando a nossa expectativa. Imaginávamos também um dividendo aqui na ordem de 38 centavos, e quando encerrou, o exercício acabou em um pouco mais de 42 centavos. Ou seja, são todos números que ficam bem no entorno das nossas projeções. E agora a gente consegue dar uma olhada como poderia ficar isso para o ano de 2025 também, levando em conta aqui o juro real da nossa economia. Então a gente está imaginando aqui que Copel possa finalizar 2025 com uma receita de 24,4 bilhões, um lucro líquido de um pouco mais de 3 bilhões, podendo vir a pagar aqui 45 centavos por ação, excluído, claro, eventualmente aí, alguns efeitos não recorrentes, como venda de algum ativo que normalmente a Copel tem feito, né, nos últimos anos. Na hipótese do pagamento desses 45 centavos, o preço teto que nós trabalharíamos é na ordem de R$ 7,62. Considerando o patrimônio líquido, que nós vimos agora há pouco, o valor patrimonial por ação, quanto vale uma ação em termos patrimonial? R$ 8,64. No momento que eu estava fazendo esse vídeo, ou na verdade o fechamento de sexta-feira, né, R$ 9,59. E veja que o PVPA aqui fica em 1,11. Quando está acima de 1, para efeitos aqui do canal, a gente considera que a ação não está nem cara nem barata. Se você comprar a ação por R$ 9,59, você tem a oportunidade de receber de volta em 9 anos e meio aproximadamente, sendo que o dividend yield da Copel para esses 45 centavos ficaria aqui em 4,77% e nesse patamar a gente considera muito abaixo dos 6% que nós procuramos. Agora, saltando para a CPFL Energia, já vamos direto aqui na página 34, olhando aqui para o total do ativo, que sai de 74,9 bilhões em 2023 para 77,1, um crescimento de 2,87% nos seus ativos. Com relação ao patrimônio líquido, total do patrimônio líquido, ele sai de 19,9 bilhões para 21,7, o crescimento de 8,98%. Aqui também nós temos os dividendos na ordem de 1,1 bilhão de reais. As demonstrações do resultado, note aqui que a receita operacional líquida saiu de 39,7 bilhões para 40,2,6, um crescimento de 7,26, enquanto que o lucro líquido saiu de 5,5 bilhões no fechamento de 2023 para 5,7 no fechamento de 2024, um crescimento de 4,05%. Seguindo o mesmo raciocínio, para a CPFL Energia, nós tínhamos imaginado aqui uma receita líquida de 41,8 bilhões, depois no terceiro trimestre ficamos aqui em 40,9 e acabou fechando o ano em 42,6, como nós vimos agora há pouco. Nós imaginávamos um lucro líquido de 5,8, fechando o terceiro trimestre imaginávamos 5,5, quase 5,6 e acabou fechando aqui em 5,7, um pouquinho abaixo do que nós imaginamos no fechamento do ano. Com relação aos dividendos, imaginávamos aqui o pagamento de R$ 2,75 e acabou pagando aqui, no final das contas, R$ 2,75, ou seja, fomos na mosca no caso dessa projeção. Traçando nossa projeção para o ano de 2025, imaginamos aqui também com base no juro real da nossa economia, em 45,9 bilhões de receita, 6,2 de lucro líquido e podendo pagar aqui R$ 2,96, que é bastante interessante se isso acontecer. Tomando o patrimônio líquido, dividindo isso aqui pelo número de ações que a companhia possui, nós temos o valor patrimonial por ação em R$ 18,92. Atualmente, a ação está cotada, fechada no dia 28 de fevereiro de 2025, R$ 35,02. Veja que o PVPA, ou seja, dividindo o preço da ação pelo valor patrimonial por ação, em 1,85, não tá, quando está entre 1 e 2, a gente entende assim, uma ação que pode não estar nem caro nem barato. Se você compra essa ação por R$ 35,08 e realmente chegar nesse lucro líquido, veja que o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,51, ou seja, você recebe de volta em função do lucro líquido, não em função dos proventos, em aproximadamente aí, 6 anos e meio.
Se acontecer realmente de pagar esses proventos, dividindo esse valor por 6%, o nosso preço teto na projeção ficaria em R$ 49,85. Pagando esse provento para o preço da ação, veja que o dividend yield aqui fica em 8,46, está acima dos 6%, e, portanto, uma ação que acaba por nos interessar. Para cada uma das empresas tem outros dados que a gente complementa, aqui, por exemplo, aqui falando em Alupar, usando o societário, que é o IFRS, você dá uma olhada aqui embaixo, aqui, ó, na dívida líquida da companhia, que chega no fechamento do ano, de 2024, em 9,1, quando que na variação aqui do fechamento de 2023, ela variou, cresceu 2,2 e a dívida líquida sobre o EBITDA fica em 3,0. Se você olhar aqui para o regulatório, vai ficar em 3,5. A maioria utiliza o regulatório, então vou utilizar o dívida líquida sobre o EBITDA, ou seja, a alavancagem da companhia, em 3,5 vezes. Ou seja, o tempo que ela levaria para pagar todas as suas dívidas, se usasse o lucro líquido antes dos juros, dos impostos, das depreciações e amortizações, então levaria aí 3 anos e meio. A Lupar não deixa de ser um projeto interessante, na medida que você pode olhar aqui, ó, as implantações que estão sendo feitas, veja como tem várias aqui, que ficam no exterior ali, Peru, Chile, Colômbia, a gente tem levantado elas todas aqui no canal, são valores em dólar, consequentemente vai impactar principalmente diante da desvalorização do real, mas olha como tem projetos não iniciados aqui, pelo menos na fase de licenciamento. O status geral deles, claro, todos estão muito prematuros, mas você pode ver aí que vai ter com certeza efeitos sobre os seus resultados à medida que esses projetos vão saindo do papel. Com relação ao perfil da dívida, nós podemos ver que a grande maioria está aqui, 54,6%, vinculada a IPCA, enquanto que 24,7% está vinculado ao CDI, que é a taxa de juros maior que a gente tem hoje no mercado. Olhando aqui para a Copel, com relação à sua alavancagem, veja aqui a dívida líquida ajustada sobre o EBITDA ajustado, é na verdade bem pequeno, aqui 2,6, um dos mais baixos. A sua dívida líquida que está aqui nesse cor de laranja, 13,1 bilhões. Como é que está a amortização da Copel? O ano de 2025, um ano pesado, bem grande, né? O ano de 2025 podendo impactar aí nos dividendos, mas depois aqui de 2026 até 2030, veja aqui, ela tem uma queda aqui bastante consubstancial. Tem em caixa aqui 4,5 bilhões. Com relação aos projetos da companhia, é apontado aqui o CAPEX histórico, normalmente fica mais ou menos em torno desses valores, você pode ver aqui ao longo dos últimos anos. Ele cresce nesta mesma linha, aqui nessas cores você está vendo os trimestres, né, de baixo para cima, do primeiro ao quarto trimestre, aqui no caso é o consolidado. E veja que a maior parte ela é verticalizada, como é CPFL Energia, a maior concentração fica aqui na distribuição, colocando em segundo lugar aqui a geração e transmissão, um pouco menos. Já com relação à CPFL Energia, veja que a dívida ela chega aqui a 27 bilhões, a dívida líquida, e a dívida líquida sobre o EBITDA, que é essa bolinha verde, em 2,07 vezes, considerando aqui o EBITDA ajustado. Se você lembrar lá naquela nossa tabela de projeção, nós tínhamos uma projeção dos dividendos da CPFL de R$ 2,96, R$ 2,96, mas ela está se propondo aqui a R$ 2,79. Uma questão com relação ao endividamento da companhia é que você pode ver aqui que 81% está vinculado com CDI, enquanto que com relação à inflação é um número menor aqui, 18%. Isso pode ser um problema, né? Realmente porque a taxa de juros da nossa economia está em 3,25, podendo ir a 14,25 agora no mês de março e ultrapassando os R$ 15 no mês de junho, conforme a projeção do Banco Central. Com relação ao projeto da companhia, ela tem o seu plano de CAPEX, que é o investimento que a companhia faz, veja que é mais ou menos estabilizado aqui, né? No ano de 2024, 5,9 bilhões. No total, você pode ver aqui, ó, em vermelho é transmissão, em verde é geração e distribuição é a maior parte. Então, veja que esse ano é um ano que a gente vê ali, ó, talvez o ano de maior investimento, 6,4, 6,5 bilhões. Depois vem decaindo um pouco aqui ao longo dos anos, até o ano de 2029. Portanto, a companhia está sempre investindo e, consequentemente, ela sempre se candidata a ser uma companhia bastante interessante. E aqui eu mostro o das companhias que nós já apreciamos aqui no canal, né? Energia, ISA, Engie, Alupar, Auren, Copel e CPFL. Das que nós estamos verificando nesse momento, nós podemos verificar aqui, do ponto de vista do retorno sobre o patrimônio líquido, Auren 1,88, aliás, desculpa, marquei errado aqui, vou remarcar. Agora sim, desculpem, tá? O retorno sobre o patrimônio líquido, Alupar 9,26, Copel 10,92, CPFL 26,44. O retorno sobre os ativos, Alupar 6,06%, Copel 4,88%,
e a CPFL Energia 7,47. Na alavancagem, 3,5 vezes a Alupar, como nós vimos agora há pouco, 2,6 a Copel e 2,07 a CPFL. E o dividendo projetado, 5,56% a Alupar, 4,77% a Copel e 8,46% a CPFL. Ou seja, não resta muitas dúvidas na hora que a gente olha para pelo menos essas três empresas. E assim, esses números você tem a chance de parar um pouco ali atrás, verificar a que melhor se encaixa no momento. Essas três, parece aí que é meio óbvio que dá para se escolher uma com bastante tranquilidade. E esse é o caminho que a gente faz dentro do processo que a gente utiliza aqui no canal. Eu espero dessa forma tenha sido bem claro em relação a mostrar esses resultados e facilitando para você nas suas escolhas. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.